Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Carvalho Moraes. Eu sou estudante de Engenharia da Computação e vou estar ministrando este curso de Scratch. Essa é a aula 1. Já tivemos uma aula antes, que é a aula introdutória. O link vai estar nos cards. Bom, vamos começar então. Essa aula vamos apresentar 3 categorias de blocos, sendo elas os blocos de movimento, os de aparência e por fim os de som. Começando primeiro pelos blocos de movimento. Na tela aparece uma imagem com 3 blocos de movimento. No primeiro temos o bloco padrão de movimento e ele consiste em mover o personagem de acordo com o número de passos. Esse número de passos pode ser escolhido pelo usuário, basta preencher essa bola branca com o número de passos que deseja. Por exemplo, ali está preenchido com o número 10. No segundo e no terceiro temos os blocos de giro. O segundo é o bloco de giro no sentido horário e o terceiro no sentido anti-horário. Do mesmo jeito que o bloco de passos, podemos selecionar dentro deste círculo branco quantos graus queremos que ele rode. Bom, aqui temos um exemplo onde eu insiro o bloco de passos, conforme vocês podem ver. Ao aumentar os passos, ele move em um espaço maior. No caso, se eu coloco números positivos, ele se move para frente. E se eu coloco números negativos, ele se move para trás. Vou deixar um tempo para vocês observarem o GIF. Por exemplo, eu coloco aqui o para iniciar, né? Coloco o mover 10 passos, ele move 10 passos. Quando eu aumento esse número de passos, eu aumento o número, a distância que ele se move, tá vendo? Ele se move mais distante. Se eu boto negativo, ele se move para trás. Como no anterior, a única coisa que muda é que é um exemplo de bloco de giro. Como vocês podem ver, segue a mesma lógica que o de passos. Conforme eu aumento o número de graus, ele aumenta o giro e se é negativo, ele roda no sentido contrário. Lembrando que o sentido padrão dele é o horário. Vocês podem ver aqui, ó, a setinha simboliza qual é o sentido dele. Nesse o sentido horário, nesse o anti-horário. Se eu boto negativo, o horário vira anti-horário. Beleza? E a mesma coisa para o outro. Esse aqui é um número, esse aqui é anti-horário, mas se eu coloco negativo, ele gira no sentido horário. Aqui temos 2 blocos de movimento. Vamos começar com o primeiro. Ele é um bloco que tem 2 opções de movimento. Ele pode mover o personagem para uma posição aleatória na tela, ou se você selecionar o de baixo, ele move para o ponteiro do mouse. Vale lembrar que ele move instantaneamente, ou seja, ele não desliza pela tela. Já o segundo é um bloco de movimento baseado nas coordenadas x e y. Bom, vocês devem estar se perguntando o que são essas coordenadas x e y. A coordenada x ela é esse risco azul, ou seja, é o quanto o personagem está distante na horizontal do centro. Enquanto o vermelho é a coordenada y, ou seja, quanto ele está distante na coordenada vertical do centro. Horizontal é isso aqui, ou seja, quanto estou distante desse jeito. E vertical é o quanto estou distante desse jeito. Aqui temos só a reta simbolizando a coordenada y. Se pegarmos, por exemplo, este ponto aqui, ó, ele vai estar mais ou menos no 100. E se a gente pegar este ponto aqui, por exemplo, ele vai estar mais ou menos no menos 100. Independente se ele está na horizontal. Aqui tudo vai ser menos 100 e aqui tudo vai ser 100. Por quê? Porque o quanto ele está na horizontal não muda. O que você quer saber é quanto que ele está aqui, ó, na vertical. Já a coordenada x só se preocupa com a posição na horizontal. Ou seja, se eu estiver aqui em cima, ele vai ser 0. Se eu estiver aqui embaixo, ele vai ser 0 do mesmo jeito. Porque ele só se preocupa na coordenada horizontal. Seria como se fosse altura e largura. Esses outros 2 blocos são exatamente iguais aos blocos anteriores. A única diferença é que os blocos deslizam. Anteriormente, a gente viu uns blocos que ele instantaneamente pula para algum lugar. Consegue ver essa opção que eles têm para digitar o tempo? Isso significa que você pode controlar o tempo que eles vão demorar de ir para um ponto ao outro, onde ele está localizado até o ponto escolhido. Vamos ver isso na prática. Bom, aqui nós temos o exemplo, aqui temos
os exemplos. Primeiro, vamos ter o bloco que vá para uma posição aleatória e vá para o ponteiro do mouse. Como vocês podem ver, ele instantaneamente vai para o local. Já o outro bloco, onde tem um deslize por, ele desliza do local onde ele está até o local escolhido ou para o ponteiro do mouse. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, vou pegar, vá para a posição aleatória, ele vai para uma posição aleatória, tá vendo? Instantaneamente. Então isso aqui é se você quer colocar algum bichinho para ir, ó, vá para o ponteiro do mouse, ele vai para o ponteiro do mouse, ó, tá vendo? Ó, ele tenta seguir o ponteiro do mouse, ó, tá aqui, ó, ele vai tentar vir para cá. E aí a gente tem aqui o deslize, você vê, ele desliza por 1 segundo. Tá vendo? Opa, 1 segundo. Então ele não vai instantaneamente, ele simplesmente desliza, beleza? Já nesse aqui temos o vá para um lugar específico e com ele também temos o deslize, do mesmo jeito dos blocos anteriores, a única diferença é que um vai ter um tempo. E aí você também pode ver que esse aí eu posso, né, colocar as coordenadas onde eu quero, é um ponto fixo, um local específico. Então eu posso colocar ali o negócio, também tem o vá para o deslize, né, que você desliza por tantos segundos para um local específico. Tá vendo? Ele vai, isso aqui é um local específico, é 0, 0, ó, 0, 0 no centro. Se eu botar 50 em Y e 50 em X, ele vai mais ou menos aqui, ó. Aí, ó, viu? Beleza. Bom, agora vamos ver esses dois blocos. Os dois servem para girar o personagem, só que eles giram para uma posição fixa. O primeiro, você aponta para quantos graus você quer e o segundo aponta para o ponteiro do mouse. Para entender como o primeiro bloco funciona, vamos ver este GIF. O bloco, ele pede para você inserir a direção que tem que apontar. E essa direção segue esse exemplo aí. Quando está em 90 graus, ele aponta para frente, 0 graus ele aponta para cima e 180 graus ele aponta para baixo. A gente vai considerar que para a esquerda é graus negativo e para a direita é graus positivo. Então aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, 0 graus ele está apontando para cima, 90 para frente e 180 para baixo. Aí eu tenho 90 negativo, né? Aqui, ó, 90 negativo e o menos 20 negativo, beleza? Agora vamos mostrar os dois blocos na prática. Conforme eu vou mudando a direção e clicando para executar, ele aponta para a direção selecionada. Já o outro bloco aponta para o ponteiro do mouse, independente onde ele está. Então, como vocês podem ver ali, eu posso selecionar para onde eu quero que ele aponte. E já o aponte para o ponteiro do mouse, ele instantaneamente aponta para o ponteiro do mouse, tá vendo? Se eu coloco ali embaixo, ele aponta. Ele está tentando seguir o ponteiro do mouse. Beleza? Nesse slide vamos apresentar 4 blocos de movimento. O primeiro, ele adiciona o número de passos que você digitar no eixo X, né? Se tu colocar números negativos, ele subtrai o número de passos no eixo X, ou seja, ele volta no eixo X. Se eu coloco positivo, ele vai para frente, se eu coloco negativo, ele volta no eixo X. E o segundo, ele vai para uma posição selecionada no eixo X, ou seja, o primeiro eu adiciono, é como se fosse passos, né? Eu adiciono, então tem o eixo X, eu coloco aqui, adicione 10, ele adiciona 10. Já o segundo, ele muda para uma posição fixa, então é a posição menos 152, ou seja, aqui mais ou menos. Se eu colocasse 0, ele estaria no meio. Se eu colocasse 100, ele estaria para frente, beleza? Ele muda para a posição exata. Ou seja, se eu clicasse 2 vezes nisso aqui, ele não ia, a primeira ele ia para a posição e a segunda ele ia continuar na posição, porque ele vai para a posição fixa. O terceiro é a mesma coisa que o primeiro, ele só adiciona no eixo Y, por exemplo. Então, esse aqui ele adiciona no eixo Y, e o segundo é a mesma coisa que esse aqui, só que para o eixo Y.
Aqui temos o exemplo de adicionar em x, onde o negativo ele anda para a esquerda e o positivo ele anda para a direita. Já o bloco mude, ele vai direto para a posição selecionada. Então aqui, ó, eu adicionei menos 55, ele foi para frente. O mude, ó, menos 227, é onde eu tô. Se eu coloco 0, ele vai para o 0. Se eu coloco 50, ele vem aqui para o 50, ó. Tá vendo? Não adianta eu clicar várias vezes, porque ele muda só para o 50. Aqui, ó, tá menos 50. Tá vendo? Aqui eu adiciono, tá vendo? Ó, ele vai adicionando 10 no eixo X. Se eu coloco adicionar 500, ele vai para o máximo do eixo X. Se eu coloco adicionar menos 250, ele vai menos 250. Aqui ele muda para uma posição fixa. Beleza? E aqui eu tenho a mesma demonstração, só que para o eixo Y. Então eu posso adicionar em Y, né? Então, quando adiciono menos 50, ele desce, e quando eu coloco positivo, ele sobe. Ali eu adiciono uma posição fixa, ou seja, posição 0, ele vai para a posição 0. Posição 10, ele vai para a posição 10. Então você tem uma diferença entre adicionar e mudar, porque quando você muda, ele vai para a posição fixa, e o adicionar, ele adiciona na posição que você já está. Aqui a gente tem vários blocos, vou explicar cada um deles de um jeito simples. No primeiro, se o personagem tocar na borda, ele vai girar 180 graus, ou seja, virar para o outro lado. No segundo, ele muda o tipo de giro. Nesse caso, temos 3 tipos. O primeiro é o tipo esquerda-direita. Nesse tipo de giro, o personagem só vai ter 2 opções. Ou ele vai estar apontando para frente, direita, ou ele vai estar apontando para trás, esquerda. No tipo giro, ele vai rodar igual mostrado nos slides anteriores. Então ele pode rodar. O personagem ele roda do centro dele, né, no caso. Agora, se você tiver nenhum, ele não vai girar, independente se você colocar os blocos de girar ou apontar. De padrão, ele vem selecionado tipo giro, mas aqui embaixo temos 3 blocos, mais aqui embaixo temos 3 blocos. Esses blocos retornam um número, ele é do tipo de retornar. Por exemplo, se eu quero saber a posição X do meu personagem, eu pego o bloco posição X. Se eu quero saber a posição Y, eu pego a posição, este bloco aqui da posição Y. Se eu quero a direção, eu pego esse bloco da direção. Eles te retornam números. Então, por exemplo, eu posso usar isso para jogos. Então, eu quero saber se meu personagem ele já passou, sei lá, pelo... Que nem o Angry Birds. Se você tem o teu bichinho, eu quero saber se o teu bichinho ele já passou pelo túnel. Se ele já passou pelo túnel, conta um ponto. Então eu preciso dessa posição em X para saber se ele já passou pelo túnel. Então, dependendo da posição, eu pontuo, não dependendo. Então isso aqui ele vai me mandar a posição X. Posição Y ou a direção. Então aqui, ó, estoque na borda, ele volta. Nesse caso, o tipo de estilo de rotação é direita-esquerda, aqui, ó, esquerda-direita. Por isso que ele faz isso. Então tá vendo, ó, esquerda-direita. Ele só gira para cá ou para cá. Se eu coloco não rotacionar, ele não rotaciona. Tá vendo? Independente de como eu colocar. Se eu coloco rotação completa, a direção aqui, ele muda aqui, ó, ele gira no eixo de si mesmo, né? E é isso. Aqui eu tenho a posição X, Y e a direção, que é para mim saber essas posições aqui, ó, durante o programa, né? Durante o jogo. Se eu quiser saber durante o jogo qual que é a minha posição, qual que é a minha direção, bababá, eu uso esses sensores. Mais para frente vai ser mais interessante você saber, né? Então, no jogo que a gente vai criar, vai ser a mesma coisa. Bom, agora, né? Vamos trabalhar com aparência. Os blocos de aparência, eles são diferentes de movimento. Ou seja, eles têm cores diferentes. Nos blocos de movimento, a gente tem cores azuis, né? Categorizados pelos de movimento, tá vendo? Azul. Nos de aparência, eles são roxos. E os de aparência, eles vão ser mais para o personagem. Se o personagem fala, se o personagem muda de aparência, se o personagem muda de
cor, essas coisas. Então, o primeiro bloco, o personagem vai reproduzir um balão de fala que vai durar por 2 segundos. Então, tanto a mensagem quanto o tempo de duração somos nós que escolhemos. Então, a gente pode escolher o que ele vai falar e quanto tempo ele vai durar. Já o segundo, ele não tem um tempo de duração, ou seja, ele só some quando outra fala aparece. Então, se eu clico aqui diga olá, ele vai ficar olá pelo resto do programa, até você colocar outro balão que diga outra coisa, ou você colocar um balão que fale alguma coisa e dure por alguns segundos, aí ele some, né? Nesses outros dois blocos são exatamente a mesma coisa que o anterior, a única diferença é que o balão, o personagem vai reproduzir em um balão de pensamento. Então aqui eu uso um balão de diga, né, que é aquele balão normalzinho, e esse aqui é um balão de pensamento, e a mesma coisa do anterior. Esse aqui, ele vai durar até que outra fala apareça, e esse aqui vai durar por 2 segundos, né? Aqui eu tenho um exemplo, né? Como pode ver, os balões que não tem a duração, eles ficam até você reproduzir outro balão, ó, tá vendo? Ó? O olá, ele tá ali, aí eu botei um, aí ele sumiu. Mas se eu coloco um sem o tempo, ele fica ali para sempre, até eu colocar outro balão e aí ele muda, tá vendo? Beleza. Agora vamos entender um pouco sobre os balões de fantasia e de cenário. Os balões de fantasia, né? Então, os dois primeiros alteram a fantasia do personagem, enquanto os dois de baixo alteram o cenário do. Bom, o primeiro bloco ele muda para fantasia específica, então esse aqui ele muda para uma fantasia específica que você já tem lá. E o de baixo ele muda para uma fantasia, para a próxima fantasia. Então vai ter uma ordem de fantasias quando você for criar essas fantasias. E aí se você cria fantasia 1, fantasia 2, fantasia 3, se eu estou na 1 ele muda para 2. Quando eu seleciono esse próximo, esse aqui ele muda para a fantasia que eu quero. Ah, eu quero se eu estou na 1 eu quero ir para 5, tanto faz. Eu clico ali e ele muda para 5 direto. Ok. Já esses aqui são os blocos de cenário, que é a mesma coisa que os blocos de fantasia. Eu posso mudar para o próximo cenário, posso mudar para o cenário que eu quero. Ou eu posso usar esse próximo cenário. Aqui também tem no mudar de fantasia, também tem o mudar fantasia para a próxima fantasia. Ele tem umas opçõezinhas aqui legais também. Bom, vamos mostrar isso na prática. Então, eu mudo aqui para fantasia 1, ele tá desse jeito. Se eu mudo para fantasia 2, olha o pezinho dele como ele fica. Agora, se eu coloco próxima fantasia, ó, se eu fico clicando, ele parece que ele tá andando. No cenário aqui, ó, eu mudo pro cenário que eu quero, ó. Beleza. E o próximo cenário. Ele fica mudando o cenário. Lembrando que quando eu clico no próximo, se eu tô no último cenário, né? Então vamos imaginar que ele tem 5 cenários. Então é 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu clico no próximo cenário, quando eu tô no 5, ele vai pro 1. Então do 1 vai pro 2, 2 vai pro 3, 3 vai pro 4, 4 vai pro 5 e o 5 volta pro 1. É importante saber disso porque aí dá para você fazer esses efeitozinhos, né? De, por exemplo, andar, né? Beleza. Aqui temos dois blocos que alteram o tamanho do personagem. O primeiro ele aumenta se positivo e o outro se negativo. Ele diminui, né? Então eu posso colocar aqui negativo para ele diminuir e positivo para ele aumentar. Esse aqui eu aumento como se fosse, né? Como se fosse, como que eu posso dizer? Como se fosse um adicionar. Ele adiciona 10 no tamanho ou ele adiciona menos 10 no tamanho. Eu posso ficar clicando, ele vai adicionando. Ele adiciona. Nesse de baixo, ele define um tamanho fixo, ou seja, eu posso colocar o tamanho 100%, que é o tamanho padrão, né? Então, quando eu crio o personagem, eu tenho o tamanho padrão dele. Se eu quero aumentar 150%, ele aumenta 150, né? Se eu coloco 50%, ele diminui pela metade. Beleza. Aqui a gente tem um exemplo, né? Dos dois, né? Então, vocês podem ver quando eu coloco no valor fixo. Então, tipo assim, ó. Ali o define como, ele é um valor fixo, tá vendo? Ó, 100% ele tá no 100%.
50%, ó, ele vai para metade ali, 50%, independente se eu clico várias vezes. 200%, ele vai para 200%. Já o aumentar, ó, ele mude. Então ele está diminuindo, tá vendo? Quantas vezes eu clicar, ele vai diminuindo 10 em 10. 20, ele vai aumentando de 20 em 20. Beleza? Bom, aqui temos blocos de aparência que geram efeitos no personagem. Às vezes você quer fazer algum efeito no teu personagem, sei lá, o personagem eu quero que ele brilhe quando eu quero que ele fique piscando, tipo Mario Bros. Eu quero o personagem que ele fique, tipo, sei lá, redondo, parecendo que ele engordou, ou o personagem ele pareça que tá entrando num buraco negro. Então, todos esses efeitos a gente tem aqui. E o primeiro aqui eu mudo. Então, esse aqui, ó, esse aqui eu mudo, é como se fosse um adicionar. É a mesma coisa desse, mude, é um adicionar. Então, eu adiciono 25 ao efeito cor. Ou ao olho de peixe, turbilhão, pixelado, mosaico, brilho, fantasma. Então, são todos os efeitos que eu tenho neste primeiro bloco. Já o segundo bloco, ele define o efeito, ou seja, esse que eu mudo, adiciono ou subtraio, né, se eu boto negativo, mas nesse aqui eu coloco um valor fixo. Então imagina aqui que eu coloquei, sei lá, mudei para 150 aqui, fiquei clicando tantas vezes que ele foi para 150. Aqui eu posso voltar para zero. Ou eu posso usar esse remova todos os efeitos, ou seja, ele remove todos os efeitos que você colocou naquele personagem, que você colocou o bloco. Esse aqui eu posso colocar, por exemplo, um efeito, sei lá, eu quero que ele mude direto para 100. Ou eu posso ficar aumentando de 10 em 10 para ele dar um efeito de piscar, por exemplo, no brilho, né? Então a gente tem tudo isso aí que a gente pode utilizar. Aqui eu tenho um exemplo, né? Desses blocos. Então aqui, ó, mudar a cor. Aqui, ó. Tá vendo? Ele fica mudando a cor. Então, eu mudo a cor aqui. Ó, cliquei, muda a cor, turbilhão. Ó, ele fica parecendo que ele tá num efeito, ó. Olho de peixe, ele aumenta, né? Ó, tá vendo? Conforme eu clico, ele vai aumentando de 25 em 25. E se eu coloco mosaico, ele parece que é vários personagens. Brilho, ele vai aumentando o brilho. E fantasma, ele vai ficando opaco. Quando eu clico em remover todos, ele remove. Bom, aqui eu tenho o defino o efeito, né? Quando eu coloco pixelado e boto, sei lá, 5, 10, por exemplo, ele 10, ó. Se eu clicar várias vezes, não vai mudar. Ó, 10 vezes não vai mudar. Por quê? Porque ele define. Ele define como 10, define como 0. Se eu colocar 0 ali, ó, 50, ele vai para 50, independente de quantas vezes eu clicar, entendeu? Beleza. A gente tem agora 4 blocos. Os primeiros 2 são de esconder ou mostrar o personagem. O que é se esconder? É você faz ele ficar teoricamente invisível. Não seria invisível porque é como se o personagem não estivesse ali. Ele não existe ali. Então imagina o seguinte, eu tenho um jogo onde que tudo é personagem nesse tipo de programação. Todos os personagens, eles fazem alguma coisa. Então imagina o seguinte, que eu quero tipo um personagem só para eu pegar a vida. É uma vida. A vida é um personagem. Então se eu quero pegar essa vida, eu não posso deixar ela ficar aparecendo toda vez. Então eu pego a vida e ela some. Quando eu quero que essa vida apareça de novo, mostre a vida. Aí ele mostra a vida. Aí eu vou, pego a vida e ele tem que esconder a vida, ele tem que sumir da tela. Então eu uso mostrar para aparecer o personagem e esconder para sumir com o personagem. Esse de camada é quando eu tenho vários personagens. Então imagina que eu tenho vários personagens, eu quero saber, como se fosse uma filinha, né? Uma filinha. Então, esse aqui ele vai pra frente, então ele vai pra frente de todos os personagens. Então imagina o seguinte, que sou o 10º da fila, né? Na minha tela ali eu tô em último. Se eu coloco o vá pra frente, ele vai tudo pra frente e fica em primeiro. Já esse, ele vai adicionando camadas. Posso adicionar ou remover, né? Se eu boto pra frente ou eu coloco negativo, né? Então tá vendo? Ó, esconda, mostre. Ah, vá pra frente. Vá pra trás. Ele vai indo pra trás, tá vendo? Pra frente, ó, vai pra frente, beleza. Aqui ele vai tudo pra frente, aqui ele vai tudo pra trás, tá vendo? E é isso aí. Bom, agora vamos falar
desse bloco que te ajudam a identificar as fantasias, cenários e tamanhos dos personagens. O primeiro bloco, por exemplo, eu posso usar durante o programa para saber qual fantasia o personagem está usando. Então imagina o seguinte, que eu tenho uma fantasia onde o personagem ele é de fogo. Personagem de fogo. Então eu quero saber se esse personagem é de fogo, se ele pode ficar na lava. Se ele é de fogo, ele pode ficar na lava. Então eu identifico o número desse personagem, sabendo esse número, eu consigo, né, verificar se ele pode ficar na lava ou não. Se for um personagem que é fantasia do tipo água, ele não pode ficar na lava. Ele morreria nessa situação. Nessa situação ali, eu do lava com lava, ele poderia. A mesma coisa para o cenário. Então imagina o seguinte, que eu tenho uma fantasia de lava e um cenário lava. Quando os dois estão iguais, beleza. Ah, mas e se eu tenho uma fantasia água e um cenário tipo lava? Aí ele daria problema, entendeu? Então isso aqui eu posso usar durante o programa para saber qual que é a fantasia do personagem e qual que é o cenário que eu estou. E a mesma coisa pro tamanho, eu quero saber o tamanho do personagem. Ah, esse personagem ele tá grande, ele aumentou o tamanho, esse personagem tá pequeno, tipo o cogumelo do Super Mario. Então, se o Super Mario pega o cogumelo, ele cresce, então ele aumenta o tamanho. Então aqui eu consigo identificar se o tamanho é grande, qual que é o tamanho, né? Qual que é a dimensão desse personagem. Aqui eu tenho ali, ó, como vocês podem ver, tá cenário 1, quando eu coloco próxima fantasia, próximo cenário, e aí ele mostra ali para mim. Então eu vou diminuindo o tamanho, ó, ele vai diminuindo o tamanho. Quando eu coloco o próximo cenário, ele muda, tá vendo? E é isso, galera. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os blocos de som. Bom, nesse slide eu apresento 3 blocos de som mais utilizados. O primeiro é o de reproduzir um som. Nele o personagem é capaz de reproduzir e ele só continua a executar os outros comandos abaixo dele depois que o som acaba. Ou seja, imagina o seguinte, que eu tenho um bloco aqui, andar, então ele anda, aí ele toca o som até o fim e eu tenho um bloco andar de novo. Então nesse caso ele andaria, tocaria o som, esperaria o som acabar. Então imagina se fosse uma música de 3 minutos, esperaria a música de 3 minutos acabar. Se fosse uma música de 10 segundos, terminaria a música de 10 segundos. Aí ele executaria aqui embaixo. Já esse não. Esse bloco é o seguinte, eu clico para andar, ele reproduz o som e já toca e já anda. Então, enquanto está tocando o som, ele já executa os de baixo. Entendeu? Ele não precisa esperar. Esse espera, esse não. Porque aqui, ó, ele fala, toque o som até o fim. Ou seja, enquanto está tocando o som, ele não executa os de baixo. Esse aqui executa os de baixo. E esse aqui, ele para o som. Imagina que eu estou tocando vários sons. Se eu quero parar os sons, eu clico ali, pare todos os sons. Então, por exemplo, ali, ó, toque o som até o fim, ele vai tocando o som e ele diz olá, ó. Ali não, aqui já não. Aqui, ó, ele já executa o olá. Então, como vocês vão ver agora, vou até colocar de novo, ó. Toque, ele vai tocar o som, aí ele vai executar o olá. Não dá para ouvir porque, né, é o slide. Mas depois eu mostro isso na prática. Aqui eu faço uma demonstração, né, que é aquela demonstração prática, né? E nesse slide aqui temos 3 blocos de som que geram efeitos no som. Lembra que a gente tinha os efeitos do personagem? Aqui a gente tem efeito no som. E aí a gente tem efeito de tom e balanço. Ou seja, balanço é aquele negócio. Eu quero que toque mais no ouvido esquerdo ou no ouvido direito. E o tom é se ele quer que seja mais fino, mais grosso. Então eu tenho tudo isso. E aí eu tenho o bloco de removo todos os efeitos. Isso aqui é legal vocês brincarem para ver como funciona, né? E aí vocês vão olhando o que faz mais sentido no meu programa, o que não faz sentido. Aqui a gente tem blocos de som para aumentar o volume. O primeiro aumenta ou diminui e o segundo muda para um volume fixo. Lembra? Volume fixo aumenta o volume. Então aqui eu posso aumentar de 10 em 10 ou eu posso deixar o volume fixo em 100. Aqui eu mostro quantos por cento está o volume. Isso aqui normalmente você coloca naquelas barrinhas, né? Ah, o som está muito alto, posso diminuir. Ah, eu quero mutar o som, muta. Entendeu? Isso aí você usa normalmente para programar jogos que você tem som e você dá a opção pro jogador do seu jogo diminuir ou aumentar o som, né? Bom, agora vamos para o primeiro projeto de Scratch. Nesse projeto,
vocês devem criar uma história contendo os comandos ensinados na aula. O primeiro programa deve ter os seguintes comandos: ele deve andar, conversar, mudar de fantasia e reproduzir um som. Independente de como seja a história, mesmo que sem sentido ou maluca, a ideia é que vocês apliquem esses comandos. Então eu quero que seu personagem ande. Anda pra frente, anda pra trás, gira, não gira. Vocês que vão saber. Eu quero que ele converse, ou seja, ele mostre um balãozinho de fala, um balãozinho de pensamento. Eu quero que ele mude a fantasia, pode ser a fantasia do cenário, a fantasia do personagem, e que ele reproduza um som, ou seja, ele mie, ele solte um som de guitarra, qualquer coisa. Aqui eu vou demonstrar um exemplo que eu construí. Na primeira linha, eu coloco para o gatinho a fantasia 1. Então, eu falo para o gatinho mudar para a fantasia 1. Eu coloco um vá para, ou seja, ele vai para o centro do... Ele vai para menos 100, né? Então, ele vai para o centro no eixo Y e menos 100, ou seja, ele vem para cá. Ele desliza por 5 segundos até aqui. Então, ele desliza 5 segundos até aqui. Ele fala, olá, meu nome é gato. Ele toca um som de miado. Ele diz que vai ensinar você um mais um. Ele toca outro som, ó. Tá vendo? Ele tá aqui, ó. Então, vamos lá. Ele tá aqui. Ele vai andando, né? E fala, olá, meu nome é gato. Ele toca um som de miado e fala, hoje vou ensinar vocês um mais um. Ele desliza por um segundo na posição. Se eu tenho R$1 e me dão R$1, eu fico com quantos, né? Que é esse bloco aqui, né? Ele já mudou a fantasia aqui, toca um som de miado, ele muda o cenário, né? Então já tá no cenário beisebol e continua, muda para fantasia 1, né? E aí ele toca, muda para fantasia 2 e já sei, é 2, galera. Então, tipo, é totalmente aleatório, né, o projeto. Então vocês podem criar esse projeto. E é isso. E eu vou gravar um outro vídeo fazendo esse projeto, seguindo o slide anterior. Então, galerinha, com isso acabamos a aula 1. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se inscreve na plataforma do FSU de Minas, Campus Poços de Caldas. Manda para os seus amigos e para professores, né? Para divulgar a ideia das aulas. Por fim, deixo um agradecimento ao aluno Gustavo Carvalho Moraes, que desenvolveu o projeto comigo, e a coordenadora do projeto, a professora Karen. Tchau, tchau.